Vamos fazer a leitura, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. A palavra que se encontra no livro de Provérbios. No capítulo 25, irmãos. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra, e para o coração dos reis, não há investigação alguma. Tira da prata as escórias, e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Não te apresses a litigar, para depois, ao fim, não saberes o que has de fazer, podendo te confundir o teu próximo. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubras o segredo de outro, para que não te desonre o que eu ouvi, não se apartando de ti a infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque recreia a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Retira o teu pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé deslocado é a confiança no desleal no tempo da angústia. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio e como vinagre sobre salitre. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor te pagará. O vento norte afugenta a chuva, e a face irada a língua fingida. Melhor é morar a um canto de águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla, como água fria para uma alma cansada. Tais são as boas novas de terra remota. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. Como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Amém. Amém. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Sabe, irmãos, se Deus usasse conosco
o rigor que nós usamos com os outros, se Deus nos julgasse de imediato, como nós julgamos as outras pessoas, nós não subsistiríamos. É que Deus é longânimo, Ele dá tempo, espera, até que a gente reflita, volte atrás, mude os hábitos e o comportamento. Porque se Deus agisse como nós agimos, não ficaria ninguém de pé, todos seriam sentenciados. Porque, irmãos, investigar falha, erros, defeitos, e pior do que investigar, ainda é comentar, divulgar. Olha, irmãos, se cada um de nós, que conhecemos nossas falhas, víssemos todas as nossas fraquezas divulgadas, nós ficaríamos completamente envergonhados. E Deus conhece todas elas, mas Ele é longânimo, é paciente. Começa esse provérbio com essa recomendação. A glória de Deus é encobrir o negócio, não é descobrir nudez de ninguém. Noé, ele tinha 3 filhos, ele se embebedou uma certa ocasião, ele se embebedou e ficou despido, e dois de seus filhos não olharam para ele, mas um deles achou graça e debochou do seu pai, foi lá, mostrou a nudez do pai, mas os outros 2 irmãos não quiseram olhar, porque é vergonhoso. Eles vieram de costas, com um lençol, cada um pegava uma parte do lençol, andando de costas, jogaram o lençol por sobre o corpo do seu pai. Eles não investigaram a nudez do pai deles. Uma sentença caiu sobre Cão, por causa disso. Por isso, queridos, nós não temos como ser justos a ponto de formar juízos temerários. Olha o que fala aqui: para a altura dos céus e para a profundeza da terra. Irmãos, até hoje surgem novas notícias do espaço sideral do cosmos. É tão grande isso aí. Ninguém sabe onde termina isso, irmãos. Agora teve um telescópio, James Webb, fez descobertas novas, colocando em xeque, inclusive, teorias que na verdade não são leis, são apenas teorias, que agora estão em xeque, por causa dessas descobertas. Quem é que consegue sondar? Quem consegue sondar o que Deus fez? Sabe o que fala Romanos? O homem, quando olhar para o céu e olhar a extensão dessa obra, ele deveria confessar no seu coração: há um autor disso tudo aqui, porque isso aqui não é acaso, é muito organizado, é inteligente, carrega em si leis. O acaso não cria leis, as leis criam ordem, e o universo, ele grita o nome de Deus na ordem, na disciplina dos astros, na organização, no trabalho. Irmãos, é tudo muito perfeito. Se nós olharmos para o céu, o homem natural um dia vai ser cobrado disso. Você olhou para o céu, por que você não perguntou onde está o autor disso? Você ia me achar. E quando olhamos para nós mesmos, olhamos para a estrutura de um ser humano, a perfeição, o trabalho, a engenharia. Irmão, já pensou quem foi o projetista do corpo humano? Que projetou o corpo humano, uma libélula, um besouro, que aliás desafia a lei da física. Ele não deveria voar, mas ele voa. Ele não estudou física. Estudando, nós olhando tudo em volta de nós, irmão, nós reconhecemos, temos que reconhecer, há um ser inteligente, e nosso Deus é um Deus pessoal. Não é um Deus que eles tentam chamar em Deus como se fosse uma força organizadora do universo. Ele é Senhor, Ele é pessoal, Ele nos conhece pelo nome, recebe tratamento de Senhor e Deus, escuta a oração e reage aos nossos sentimentos. É um Deus vivo, não é um ser aí que as pessoas falam como se fosse uma força cósmica desconhecida, não, é um Deus pessoal, tem nome, é o Pai das luzes,
Pai de nosso Senhor Jesus. Ele que está no comando de tudo, até a profundeza da terra. Há quanto tempo foi escrito isso aqui, irmãos? Você sabia que até hoje, com toda a nossa tecnologia, nós não conseguimos chegar até o núcleo da terra? Ninguém nunca foi lá. Nós fomos à lua e não chegamos no núcleo da terra. Está aqui, ó, para a profundeza da terra e para os cosmos, para os espaços profundos. Quem é que pode sondar? São apenas telescópios fazendo medida com frequência de luz. É tudo por estimativa. Ninguém vai lá. São milhões é tão grande que são milhões de anos-luz para chegar em umas galáxias mais distantes. Ninguém nunca vai lá, porque a vida humana, ela passa a humanidade inteira e ninguém chega lá. Foi Deus que fez isso aí. Foi Deus que fez tudo isso aqui. Por isso que nós temos que reconhecer Ele a autoridade plena. Quando Ele ensina, quando Ele fala, tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. O Espírito Santo não está instruindo alguém para ser fundidor. Não, essa linguagem é espiritual. Tira a escória da prata. A prata, ela vem misturada com elementos aí, pedras, sujeira, terra e até chumbo e outras coisas mais. Então ela não serve para ser usada. Antigamente se tirava da escória, a escória da prata por um cadinho, né? Era um lugar onde se colocava prata impura e aquecia, e ali se purificava a prata. Só não está falando da prata, ele está falando de nós. Tira a escória da prata, tira a escória do povo, e vai ser um vaso para eu fundidor é Ele. Sabe como é que Ele tira a escória da prata? Ele tem uma metodologia, uma pedagogia que a gente nunca entende com facilidade. Sabe o que está escrito em Malaquias? Quem vai subsistir quando o Senhor vier? Ele vai ser como o sabão do lavandeiro. O lavandeiro, quando lava, depois a roupa fica toda branquinha. Ele vai ser assim. E diz assim, ele vai se assentar para purificar e afinar a prata. Ele vai afinar os filhos de Levi, como se afina a prata e ouro. Isso fala do Senhor. Nós somos purificados pela palavra, pelo aconselhamento, mas também por um processo que nós não gostamos, na fornalha das aflições. Sabe o que está escrito num dos livros do Antigo Testamento? Eu te provei na fornalha da aflição. Por tudo isso, nós temos que compreender o trabalhar do Senhor. Ele vai trabalhando calma e constantemente. Nós tropeçamos aqui, tropeçamos ali. Ele vai nos conduzindo. Às vezes era para ele tomar uma decisão, mas ele é tão bom que ele não toma. Porque a gente faz isso. Eu me cansei de você. Eu me enjoei dos seus erros. O Senhor não. O Senhor sempre longânimo. Vou dar mais uma chance que Ele melhora. Esperar mais um tempo que Ele sara. O amor, esse amor de Deus é alguma coisa assustadora. E a misericórdia dele é a razão pela qual nós não somos consumidos. Porque toda manhã a misericórdia é nova. Ele não se cansa de usar de misericórdia conosco. Tira a escória da prata. É isso que Deus está fazendo com você e comigo. Tirando as suas escórias. Por isso, exatamente por isso, a vida tem tantos momentos difíceis. Por isso que você encontra tanta adversidade. Alguém poderia perguntar, mas precisa de tudo isso? Para purificar precisa. Para purificar precisa. Precisava de atravessar isso. Aquele irmão não atravessou na estrada que eu atravessei, mas atravessando em outra. Aqui ninguém passa sem os seus gemidos constantes. Tem uns que gemem gemido que você ouve, tem uns que gemem gemido que você não ouve. Ninguém passa aqui em brancas nuvens. Ou vai gemer porque está sendo aperfeiçoado, ou vai gemer porque está sendo trabalhado pela mão do outro. Sem gemer ninguém passa aqui. Esse aqui é um vale de muitas lágrimas. E se Deus está tirando alguma escória de você, dá glória ao nome dele. Dá glória. Tem hora que
Tem hora que o fogo aperta e não é bom. Mas depois também, irmão, sabe o que ele fala? Vou tirar vaso para o fundidor. Vocês conseguem entender isso bem? Nosso Senhor, Ele é que faz o vaso, Ele que prepara os vasos. Um dia ele levou o profeta e falou com ele: vai até a casa do oleiro. Vai lá, quero conversar com você lá. Ele podia falar tudo antes, mas não falou. Vai lá, eu tenho um assunto com você na casa dele. E o oleiro estava fazendo um vaso. E estava trabalhando o vaso. Não sei se vocês já viram, mas o trabalhar manual era assim. Ele vai tocando uns pedais e vai girando. E quando gira, gira também aquela argila na mão dele. E pelo giro ele vai moldando. Ele tinha feito um vaso, o vaso caiu da mão dele e quebrou-se. Aquele vaso não caiu. O Senhor jogou o vaso da mão dele no chão. Foi o Senhor que tomou o vaso, quebrou-se o vaso. Ele ficou olhando, não falou nada com ele. Daqui a pouco ele pegou o vaso, os cacos, mas estava úmido ainda. Apertou outra vez e começou a fazer outro vaso. Aí o Senhor perguntou: porventura eu não posso fazer isso com a minha casa? Tem hora, irmãos, que o trabalhar do Senhor é isso, são linguagens figurativas. Tem hora que é a mão do oleiro, tem hora que é o fogo do cadinho. Mas uma coisa é certa: nós estamos sendo moldados para viver com Deus, moldados para uma vida eterna. Porque no molde desse mundo, aqui tem vários moldes. As pessoas produzem peças e produzem algumas coisas em série por moldes. Nós temos moldes aí fora. Nós temos molde dos artistas, dos cantores. Tem vários moldes. E tem muita gente buscando esses moldes, até no jeito de cortar o cabelo e vestir. Agora tem um molde, que é o molde que o Senhor te chamou para ele. É o molde de Jesus Cristo. É na forma dele que você tem que caber. O que tiver sobrando é rebarba, ele tira. O que tiver faltando ele completa. Mas você vai ser moldado na forma ideal. Ele é oleiro. Ele é o edificador de homens. Ele que pegou um pescador com espada na mão e fez ele um pregador tão maravilhoso que ele virou coluna na casa dos judeus. Escreveu uma carta que são duas cartas magníficas. E ele que transformou, é ele que transforma, é ele que vai transformando você de dia em dia, até você se tornar uma pessoa absolutamente diferente daquilo que você era quando você nasceu. Você vai ser alguma coisa muito maravilhosa. Você vai trazer em ti toda a forma proposta por Ele. Nós vamos todos nos parecer com Ele, no nosso caráter, na nossa dignidade, no nosso jeito de olhar e viver. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Sabe, irmãos, que esse molde aqui, só mais um detalhe, esse molde, para se construir, ele tem que ter uma base de apoio. Sabe o que Paulo fala? Irmãos, eu como sou um arquiteto sábio, eu coloquei um fundamento para vocês construir a casa suas. Cada um constrói a casa que quiser. Uns constroem casa de palha, de madeira, de feno. Tem gente construindo até casa de ouro. Mas eu quero advertir vocês que o fogo vai provar cada casa. Vocês entendem? Construir em cima da rocha, ótimo, mas vem o fogo aí. Quem estiver construindo uma casa com material de primeira, o fogo passa, aumenta só o brilho do ouro. Mas se for palha, queima tudo. Por isso que nós não podemos construir com material de terceiro, nós temos que construir com qualidade. Não fuja da presença de Deus. Não pergunte por que você passa isso. Apenas peça força para atravessar e fala: Senhor, abrevia o dia da minha vitória. Porque uma mulher, quando ela está com dores de parto, aquele momento é de angústia, mas quando a criança nasce, ela nem pensa mais na dor, ela já chama: traz cá meu bebê, eu quero meu bebê, porque agora eu estou na segunda etapa, eu não estou mais no sofrimento, eu estou agora vendo a minha criança. É o que vai acontecer conosco, irmãos. Deus está gerando em nós uma pessoa nova.
um ser novo. E esse ser novo só pode ser gerado assim mesmo. Porque o molde em fora está errado, o molde está trocado. O nosso inimigo virou o molde de todos. Ele dita modas, ele mexe na economia, ele mexe na política, ele mexe na arte, ele mexe na cultura, ele mexe em todo lado. As pessoas se portam como ele quer, vestem como ele gosta, falam o que ele gosta de falar, ouvem o que ele gosta de ouvir. Nós não, nós estamos moldados aqui nesse caminho apertado, nessa porta estreita, mas aqui você é um homem de verdade, uma mulher santa. Quando terminar sua carreira, você vai olhar para a morte e falar assim: bem-vindo, porque eu estou preparado para passar daqui para a minha vida eterna. Que as pessoas desse mundo chegam na hora da morte, é pânico, é pavor, é grito, é medo, é ranger de dente. O homem e a mulher preparada por Deus, você sabe, essa é uma porta. A coreografia da morte fica aqui. Eu vou encontrar com o meu Senhor. Eu já estou na forma. E tem gente aí que está na forma há muito tempo. Isso já tirou as rebarbas, só falta acrescentar alguma coisa dele para você. E aqueles que estão tirando rebarba têm algum gemido. Quando ele passa lá para tirar a lima, para tirar a rebarba, dá um gemido, dá umas dores, mas não tem problema. Nós estamos debaixo do trabalhar do Senhor. Tira o ímpio da presença do rei, porque, irmãos, está escrito, vocês já leram em Salmo? O ímpio não vai subsistir na congregação dos santos. Não é aqui, aqui entra qualquer um, é lá em cima. Lá é que ele não vai entrar, lá ele não entra não. Teve um ímpio, o primeiro ímpio se tornou ímpio lá em cima, por causa do livre-arbítrio. Deus nem entrou na peleja. Miguel tomou as dores e pôs ele para baixo. O primeiro ímpio saiu da presença do rei. Os ímpios não ficam na presença do rei. Até os reis aqui da terra, que nem crente não era. Vocês lembram do rei Dário? Rei Dário estava no seu reinado próspero, até que alguém enciumado começou a perseguir 3 homens: Sadraque, Mesaque e Abdenego. Sabe por que perseguiram ele? Porque ele não estava na forma do Deus desse mundo. Se você não andar na forma do Deus desse mundo, tudo que é dele vai ser contrário a você, mas tudo que é de Deus vai ser favorável a você. Melhor andar com o Senhor do que andar com o outro, porque da mão de Deus ninguém te tira, e a proteção dele é eficiente por toda a sua existência. Olha, não ajoelhou diante da estátua, ainda deu uma chance para ele. Vocês não querem voltar atrás? Repensar? Não. Qual é o Deus que pode levar você da minha mão? Nosso Deus pode, se Ele quiser. A gente não sabe se Ele vai querer. Mas também adorar essa estátua, nós não vamos não, porque depois como é que a gente vai ter cara de conversar com Ele? Não vamos não. Então vocês vão ser julgados lá dentro. É melhor cair no fogo do que desprezar esse Deus que eu amo. Estava bem ajustado, né, irmão? Julgar Ele lá dentro. Os homens que julgaram lá dentro, vocês podem ler, eles morreram. Quando abriu a porta do forno, a chama, o calor, matou aqueles homens. Eles foram julgados lá dentro, amarrados. Mas o rei gostava deles. Depois de procurar, olhou, era uma área grande. Não eram 3 que a gente julgou lá? Eram 3, agora tem 4. E tem um lá no meio deles que parece filho dos deuses. Desliga esse forno, tira esses homens daí. Não tinha nem cheiro de queimado. O quarto eles não viram mais, só durante o fogo. Nas suas maiores tribulações, tem um quarto com você. Glória ao Senhor. Nos momentos mais difíceis da sua vida, você nunca esteve sozinho. O Senhor sempre teve aquele que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Pode passar o que for, sozinho você não está, nunca ficará. Glórias ao Senhor Jesus. E por esses dias o favor de Deus vai te alcançar, vai te pegar o favor do Senhor, porque você não vai só gemer, só chorar não. O Senhor vai te dar um cântico novo por esses dias. Por esses dias o rei te determina, vai cantar um cântico de alegria, vai virar dia aquilo que é noite. Glórias a Jesus.
Glórias ao Senhor. O teu pranto vai virar alegria. As cordas que te amarram vão ser soltas. E um cântico do Deus Todo-Poderoso vai aparecer nos teus lábios. Você não vai só chorar não. Não é só perder não. Você vai ganhar também. Eu sinto a virtude de Deus aqui. Quantas batalhas você perdeu, mas a guerra não acabou. A guerra você não perde. Umas batalhas, outra michuruca você perde, mas a guerra você não perde não. Sabe por quê? Tem um general poderoso na linha de frente, conhece todos os movimentos, e ele é capaz de falar a cada instante qual é o plano que foi levantado contra você, e desarticula, por essa palavra, desarticula um plano contra você. Tira o ímpio da presença do rei. Muitos pensam, irmãos, que pode ficar ímpio e continua sendo crente. Nós temos que cuidar de nossas vestes, cuidar de nossa conduta, porque o ímpio não vai ficar na frente, na presença do rei. Nós temos que cuidar da nossa própria história. A salvação já nos foi dada, mas ela pode ser perdida pela nossa conduta, pela nossa falta de fé. Mas nós não vamos perder não. Nós vamos aumentar nossa comunhão com Deus e vamos ficar ligados com Ele. Porque, irmãos, muitos foram tirados do seu lugar de honra. Muitos estiveram em honra e não estão mais. E muitos estavam completamente esquecidos e foram honrados. Muitos estavam até condenados. Vocês lembram de Naamã? Amã e Mardoqueu. Ali estava tudo pronto contra Mardoqueu. Amã era príncipe, estava diante do rei. Ele planejou tudo para derribar Mardoqueu. A forca estava pronta e o coração contaminado com ódio. Só que Mardoqueu, ele tinha uma história na casa real. No livro de crônica tinha escrito alguma coisa da vida dele, assim como tem da sua vida também. E Mardoqueu não foi para a forca, e você também não vai para a forca. No dia de Mardoqueu subir na forca, quem subiu lá foi Amã. Que bela troca. Saiu o ímpio da presença do rei. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Vai sair algum ímpio da sua presença? Vai. Muitos pensam, será um irmão? Não. São forças antagônicas que se põem diante de você. Ela vai sair, vai dar espaço por essa palavra hoje aqui. A hora passou. Como maçã de ouro servida numa bandeira de prata, assim a palavra falada oportunamente no tempo, porque tem um tempo para a gente falar. Sabe o que tem tempo para falar e tem tempo para ficar em silêncio? Nós temos um tempo para falar. E nós temos que saber de Deus qual é o nosso tempo. É tempo de falar ou tempo de ficar em silêncio? E aqui fala que a palavra dita no tempo oportuno é como uma maçã de ouro numa bandeja de prata. É uma figura, né? Uma maçã toda de ouro maciço, uma bandeja de prata branquinha. Faz o contraste daquele quase vermelho do ouro com o branco daquela bandeja. É isso que ele está comparando. É bonito assim de olhar, assim é bonito de ouvir uma palavra falada no seu tempo, na hora certa. Como falou aquela mulher, para todo mundo ouvir. Aquela foi uma palavra como uma maçã de ouro. O Senhor queria aquela palavra da boca dela. Ela não sabia o que o Senhor ia fazer. Quando ela vinha chorando atrás do Senhor, que o filho dela a filha estava endemoniada. Vocês lembram dessa passagem? Aí o Senhor foi experimentar o que estava no coração dela, para eles verem, né? Que o Senhor sabia, né? Ela queria que o Senhor curasse sua menina, seu filho, sua filha. Ele falou com ela uma palavra tão forte: não é certo eu pegar o pão que é dos filhos e dar para os cachorrinhos. Comparou ela com um cachorrinho. Mas a palavra dita na hora certa: é verdade, Senhor.
É verdade. Mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa do seu senhor. Oh, mulher. O demônio ouviu essa palavra e já foi embora, porque sabe da minha reação. Glórias ao Senhor. Nós temos que saber conversar com Deus. Tem pessoas que querem ameaçar Deus. Você acha que Deus se deixa ameaçar? Muitas vezes eu já expliquei isso. Deus não tem inimigo. O inimigo é nosso. Deus não tem inimigo. Alguém fala, o inimigo é inimigo de Deus. Inimigo como? Se Deus falar com ele, cala, ele tem que calar. Se Deus destruir, ele está destruindo. Como é que ele tem inimigo? Ele está em agora, sabe por que o inimigo está solto ainda? Ele está separando o joio do trigo. Ele está acendendo o cadinho, você está no cadinho. Ele acende o cadinho porque ele gosta de ver sofrimento. E o Senhor quer fazer purificação, está tudo certo. Vai chegar um dia que ele não acende mais cadinho. Ele vai cair dentro de um lago horrível. E esse dia já está assinalado em Apocalipse. E nem vai ser Cristo. Um anjo que nem nome tem aqui. Vai descer do céu, vai amarrar ele por 1000 anos dentro de um buraco, um abismo. E depois desses 1000 anos ele vai ser lançado dentro do lago de enxofre. Não é Deus que está brigando com ele. Deus não tem oponente. Deus não tem adversário. Deus não tem par. Nada se compara com ele. Nem os querubins mais magníficos comparam com ele. Nada, nada, nada. E você foi chamado para viver com ele. Já pensou o que é isso aí? Morar na casa dele? Não é maravilhoso demais? O Senhor Jesus falou assim, eu vou para a casa do meu pai. E eu já tenho lugar preparado para você morar na casa do meu pai comigo. Por isso, irmão, que é uma guerra tão grande, porque o que nos espera é tão alto, que a guerra está certa, é justa. O inimigo, ele esperneia por todo canto, para ver se pega um crente aqui, pega uma crente ali, desanimar, para, por quê? Ele sabe o que ele perdeu, a raiva é muito grande, e ele não viu tudo, hein? Agora você vai ver. Ele viu um pedacinho lá, porque se ele tivesse visto tudo, ele não poderia ter livre-arbítrio. Agora, quando nós entrarmos lá, o céu vai se abrir diante de nós. A plenitude da glória. Não é com essa estrela, planeta, exoplaneta, como eles falam, é quantas galáxias. Não, isso aqui é coisa bichuruca, isso aqui vai acabar. Não é conhecer planeta, não, é conhecer, é a glória de Deus. O que é que ele criou lá em cima? Se ele faz essas coisas aqui embaixo, que a gente não tem fim, o que será que ele fez lá em cima? Quantas galáxias que tem lá na glória, nos espaços espirituais. É por isso que a guerra aperta, irmãos. Ponha uma maçã de ouro na sua boca, e na humildade que pode ser uma bandeja de prata, ora a Deus. Fala com Deus na bandeja de prata. Tem uma maçã de ouro na sua boca. Fala com rogos. O rico fala com arrogância, mas o pobre não. O pobre sempre com rogos. Você não tem que ser como o rico, você tem que ser como o pobre perante o Senhor. Fala com rogos, fala com mansidão. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Será que nós fazemos isso, irmão? Será que nós ajudamos quem nos persegue? Oramos por aquele que fala mal de nós? Falamos bem de quem fala mal de nós? Será que nós temos essa grandeza? Isso é virtude de quem conhece a Deus. Melhor é morar num canto de águas frutadas do que com uma mulher rixosa, numa casa ampla. Rixosa é briguenta, aquela mulher que nada para ela está bom. Melhor morar numa casinha apertadinha, que não tem nada, mas com uma mulher pacífica e mansa. Mas não é só mulher não, tem homem também que é rixoso, que a mulher não tem sossego. Mas que entre nós não haja isso, meu irmão. Que as mulheres, que os homens sejam pacíficos, amorosos, e que não haja rixa debaixo do seu telhado. Porque aqui fala que como uma cidade derribada sem muros, é assim um homem que não governa seu espírito. O homem que governa seu espírito, a palavra fala que ele tem mais valor do que o que conquista uma cidade inteira. Governar o espírito é só para quem conhece a Cristo. Ninguém mais consegue fazer isso aí. Para governar o espírito é quando você põe ordem no espírito.
põe ordem. Você fala aquilo que a palavra permite. Você não extrapola. A raiva não fala em você. Fala o equilíbrio. A vontade de falar algumas coisas vem, mas você não fala. Não. Eu tenho controle. Isso é para poucos. Só quem conhece a Cristo. A glória dos homens é de desafogar a mágoa. A glória do cristão é engolir a raiva. É segurar o espírito, prender, amarrar a sua natureza humana, até que ela fica completamente dominada pelo Espírito de Deus. Até que você possa cantar o cântico que cantou Paulo. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim agora. Que nós sejamos prata purificada e que nunca sejamos tirados da presença do Rei. Viva uma vida santa, viva uma vida justa e honesta. E quando você errar, e você vai sempre errar, humilhe-te, vai até o Senhor e fala: Senhor, eu errei mais uma vez, mas mais uma vez eu preciso do perdão, Senhor. A palavra de ouro na bandeja de prata. Glórias ao Senhor. E aqui, irmãos, pela comunhão, eu sinto que aqui teve alguém com a maçã de ouro na bandeja de prata. E assim diz a palavra a alguém aqui que escuta essa pregação: a sua humilhação foi aceita nas moradas eternas. O seu rogo foi ouvido, o seu lamento foi escutado, e a resposta do Senhor teu Deus para ti é essa daqui: nunca te deixarei, nunca te desampararei, ó bichinho de Jacó. Glória ao nome do Senhor, irmão. Bem-aventurado é quem entende essas coisas que acontecem no nosso meio. É como um pai que está acertando com o filho fez traquinagem, fez tudo, mas arrependido vai lá, o pai quebranta como o filho pródigo, vocês lembram? O filho pródigo chegou todo arrebentado, mas o pai abraçou, beijou, é meu menino que voltou para cá. Assim, irmão, nós somos diante do Senhor. E se você nunca colocou uma maçã de ouro numa bandeja de prata, aceita essa palavra hoje. Fala com teu. Quando você errar, vai até os pés do Senhor, confessa todos os seus erros. Como diz o salmista: eu não encobri meus erros, Senhor, porque enquanto eu encobri, a sua mão pesou sobre mim, e tudo em mim ardia, até meus ossos estavam quebrantados. Mas quando eu me abri, confessei tudo, a minha dor passou. A dor do coração de alguém passa nessa pregação. Deus seja louvado.